Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos. É uma alegria estar com vocês. E hoje nós vamos refletir aqui um pouco sobre o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Pois é, vocês conhecem São Paulo, Paulo apóstolo, aquele que perseguia a igreja de Jesus. Na verdade, aquele que perseguia os cristãos, né? E perseguindo os cristãos, perseguia a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus somos nós que acreditamos em Jesus, que seguimos Jesus. Então Paulo, ele perseguia os cristãos para prender. E em uma dessas perseguições, em uma viagem que ele fez para prender os cristãos, ele teve uma experiência, né, com Jesus. Jesus apareceu para ele em forma de uma luz muito forte. Paulo, ele ficou cego e caiu do cavalo. A partir daquele momento, né, ele começou a enxergar, os seus olhos se abriram e ele entendeu que ele estava perseguindo não apenas os cristãos, mas ele estava perseguindo ao próprio Jesus. Pois bem, agora, né, Paulo já convertido, Paulo aí já fazendo a vontade de Deus, ele escreve para a comunidade de Coríntios. E olha só o que é que ele fala, né, com relação ao corpo. Está em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12. Ele diz assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Olha só, pessoal. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E aqui nós recordamos quando Paulo estava perseguindo, né, os cristãos. E os cristãos são membros de Cristo, são membros do corpo de Cristo, meus irmãos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aí diz assim, né, estamos no versículo 15: tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugei da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. No versículo 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertence, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então aqui Paulo, ele escreve para a comunidade de Corinto, meus irmãos, com essa preocupação, porque era uma comunidade que vivia muito essa questão da carne, né? Essa questão da impureza. E Paulo, vendo esse grande mal que estava ali acontecendo na comunidade, Paulo exorta. E consequentemente Paulo também
nos exorta no tempo de hoje, né? Nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo pertence ao corpo místico de Cristo, aonde Jesus é a cabeça e nós fazemos parte, né, do resto do corpo. E a igreja, ela é esse corpo no qual nós fazemos parte. E quando nós não vigiamos, quando nós deixamos, né, se levar pelas paixões, pelas impurezas, quando nós usamos a nossa liberdade, né, para fazer aquilo que não é da vontade de Deus, nós que somos membros do corpo de Cristo, a gente fica doente espiritualmente, né? E aí São Paulo diz assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Aqui é onde entra a nossa liberdade. Nós temos liberdade, meus irmãos, para fazer tudo o que a gente quiser, mas não convém, né? O mundo está aí com tantas coisas a nos oferecer, com tantas coisas fáceis, né? Principalmente com relação às impurezas, com relação à impureza do nosso corpo. O mundo tem oferecido, o mundo tem propagado, o mundo tem incentivado para que a gente possa viver essa liberdade mal vivida. Mas a palavra de Deus, ela vem nos exortar. A palavra de Deus, ela vem nos questionar a respeito dessa falsa liberdade, para que a gente possa entender que a nossa liberdade, ela está em Jesus Cristo, né? Nós só seremos felizes, nós só teremos plena felicidade em Jesus Cristo, porque a nossa vida, ela não depende só da nossa condição carnal. A nossa vida, ela depende do nosso espiritual. Se o nosso espiritual vai mal, tudo vai mal na nossa vida, né? A gente não vai ter paz, a gente não vai ter sossego, a gente não vai ter esperança, a gente não vai ter vida. Nós precisamos, né, alimentar o nosso espírito para que a nossa carne, ela possa viver em paz, viver dignamente. E isso nós só alcançamos através de uma vida voltada para o Senhor, de uma vida de oração, né? De uma vida em comunhão com a igreja, que é o corpo de Jesus. Então, meus irmãos, fica esse apelo de São Paulo, tão presente nos dias atuais, em que o mundo, né, ele vive essa falsa liberdade, aonde o mundo até cultua e aonde o mundo, as pessoas, incentivam para que a gente possa viver uma vida errada e aí sofrer as consequências. São tantas pessoas aí que a gente vê, né, sem plano de vida, são tantas pessoas com o semblante abatido porque não tem essa alegria que vem da parte do Senhor, mas tem essa alegria falsa que o mundo propaga, uma alegria que é passageira. Jesus nos veio oferecer algo mais. Jesus nos veio oferecer esse tesouro inesgotável do seu amor, né? E Ele está conosco todos os dias. Então, meus irmãos, fica essa passagem, uma passagem muito atual no nosso dia. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Deus abençoe.